Olá pessoal, meu nome é Marcelo Cabral, licenciando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Física. Hoje traremos aqui uma proposta de inserção para o ensino médio, intitulada Galileu, o negacionismo de ontem e hoje, orientado pelo professor Dr. Matheus Nascimento e a professora doutora Eliane Veide. Essa proposta de inserção da cadeira de pesquisa do ensino de física, ela tem como ideia a aproximação do aluno licenciando com uma realidade do professor de escola básica. E, no caso da minha pesquisa, a ideia é que proporcione o interesse dos alunos pela ciência de maneira construtiva e através de um diálogo entre eles, com uma aproximação da realidade não apenas em relação ao conteúdo, e sim historicamente contextualizado. E para isso eu utilizei da carga educacional trazida já de trabalhos anteriores, integrado em outras cadeiras, para que fosse maturado não apenas o conhecimento de uma única pesquisa, mas sim um conhecimento acadêmico trazido ao longo dos anos de estudo. E para isso, dessa carga universitária, 2 artigos vieram em mente previamente à busca da literatura e previamente à entrevista feita com o professor. Entre eles foi o estudo de inferência e menor explicação, certo? Onde ele vai tratar justamente o apontamento de dois pontos de vista para os alunos, grosseiramente falando 2, onde o aluno pode visualizar e ele vai poder escolher necessariamente, porque nós sabemos que quando o aluno vivencia, ou quando uma pessoa vivencia uma explicação sobre algo e ela escolhe um apontamento como correto ou como válido, tem um valor muito maior do que abordado de maneira exclusiva, disseminada do ponto de vista da gente dizer que tal ou tal coisa é o certo, mesmo que seja cientificamente, como a gente costuma dizer, comprovado, Então, deixar o aluno essa escolha. E o outro artigo também já previamente estruturado para isso foi os 3 episódios de descoberta científica, do professor Lang e do professor Peduzzi, onde vai apontar justamente essa dualidade lírica entre uma história empirista, e essa outra história, que seria uma história mais factível, mais convincente quando estudada por um aluno. Naturalmente, esse artigo, no caso, é oferecido para o professor de educação básica previamente ao estudo. Dar voz ao professor foi a maneira de aproximar o aluno de graduação, o licenciando, com um professor de escola básica. E a escola escolhida para isso é localizada em Porto Alegre, certo? Capital gaúcha, tem condições perfeitas de educação e interação escolar. Ela já é uma escola bem conceituada, possui todos os níveis da escola básica, certo? Do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio. Foi denotado pelo Censo Escolar de 2020 do INEP, conforme a ilustração, que existe um abandono mais próximo entre o 1º e 2º ano, mais propriamente no final do ensino médio, do ensino fundamental, até o 2º ano do ensino médio. O professor que se dispôs para ser feita entrevista, ele já trabalha há 20 anos, aproximadamente 20 anos na educação. Ele já passou por outras áreas também, de ensino de jovens e adultos, e ele trabalha atualmente em física nessa escola, certo? A entrevista, ela durou aproximadamente 45 minutos, certo? E das questões propostas, a que teve um rigor maior para a pesquisa foi esta: partindo de suas atuais tarefas profissionais na escola, qual ponto, situação, problema, sente alguma dificuldade de trabalhar em sala de aula? Como resposta, o professor aponta alguns fatores, que seria justamente colocar em prática esse trabalho da história da física, mas que tem pouco tempo para isso. Tempo sempre foi uma relevância, na educação, e principalmente com essa redução da carga de física, que tem sido tido hoje no novo ensino médio. Além disso, ele aponta também como questões políticas atuais, certo? E esses incômodos que se traz com o fanatismo político e religioso que a gente tem visto no dia de hoje, mas que deixa muito evidente essa falta de conhecimento por parte do discente quando ele traz esses supostos conhecimentos que ele tem. Outro apontamento feito são que as teorias que são aplicadas em sala de aula, no caso no ensino médio, elas tendem, não apenas, mas no caso específico no ensino médio, elas tendem não apenas a passar a parte técnica, mas deveria, no caso, ser apontado e contextualizadas com as épocas onde elas foram desenvolvidas. Então, às vezes, quando observamos o estudo na época, ele parece absurdo, mas esse contraponto com o que se acontece hoje em relação à política e à religião
que gera esse negacionismo, poderia ser utilizado, né? E às vezes nessa falta de tempo do professor, fica difícil ser trabalhado em aula. Para isso, a gente pensou na ideia com a entrevista do professor, a gente pensou nessa ideia dessas ideais pseudocientíficos vindo dos alunos como verdades. E ele geralmente vem provindo de informações mais efêmeras, nunca trabalhados de forma científica ou experimental por parte deles. Da entrevista, foi tirado, então, 3 focos principais para ser trabalhado. A questão do tempo, que o professor não dispunha em sala de aula, um fato já conhecido e eu acho que é abrangente para todos os professores de escola de educação básica, né? Essa questão da contextualização controversa, ou seja, quando se tem um conteúdo para se tratar, ele é tratado de maneira técnica, muitas vezes por causa do tempo não é contextualizado, não é tentado dar ao aluno a ideia da vivência, de como ele foi construído na época, e esse ponto de vista de realização de redes midiáticas, relação das redes midiáticas com essa informação que se tem hoje. Novamente, a proposta vai ser tentar remontar isso, mostrando apontamentos da época com os dias atuais. 2 periódicos em específicos vieram à mente na busca da literatura: o Caderno Brasileiro de Ensino de Física e Investigação de Ensino de Ciências. Porém, ainda para abranger uma maior área, né, nós pesquisamos também no Cielo, Google Acadêmico e o periódico CAPES, aumentando a área da busca, né? E daí disso nós conseguimos 26 artigos, dos 26 artigos lido título e resumo, 5 deles foram selecionados. Destes 5 artigos selecionados, após a leitura de todos eles, chegamos à seguinte questão que norteou a proposta do trabalho, né, da pesquisa. Seria como incorporar os conceitos físicos e a realidade e propor contrapontos às ideias pré-concebidas pelos alunos em relação ao conhecimento científico. Vinculando essa questão norteadora ao embasamento teórico e metodológico, utilizaríamos da inferência a melhor explicação, né, como apontado no artigo, na introdução dessa apresentação, que seria apontar episódios da ciência, né, especificamente utilizando Galileu, certo? Uma das maiores mentes da história, né, da ciência, como explicações científicas duais, onde a gente aponta um episódio do Galileu e, em diálogo com alunos, demonstra outras alternativas para eles atuais ou vivenciáveis, e eles conseguem naturalmente, por escolha, né, deles, ver qual se encaixaria melhor com uma realidade ou como um fato aceitável. Para essa proposta de solução, nós pensamos numa mesa redonda. Com isso, para satisfazer essa ideia da questão norteadora, que era mais um diálogo com alunos e não necessariamente uma aplicação técnica. E sim, para poder ouvir também desses alunos como que eles veem essas estruturas que eles trazem para a sala de aula, às vezes com essas, querendo ou não colocar como fake news, né? Para que eles consigam, entre eles também, dialogar e construir essas ideias. Isso já traz um certo comprometimento com o amadurecimento dos alunos, porque se a gente quer ter um resultado de uma pessoa mais, de um ponto de vista mais maturizado em relação à ciência, a gente tem que dar chance também dos alunos proporem isso, né? Para eles apresentarem essas ideias deles, sendo elas equivocadas em relação à ciência ou não, para que elas possam ser discutidas, para eles escolherem esse melhor resultado, né? Para isso, a proposta vinha de uma mesa redonda e entregar o material pronto, que não fosse necessário escrita. Só essa ideia de não ter a questão de escrever já, normalmente, por experiência de sala de aula, já traz um certo alento para eles do tipo, não teremos que ficar escrevendo. Então já seria um conforto, uma ideia simplesmente de um bate-papo. Num primeiro diálogo, um dos excertos do texto que nós traemos para alunos seria esse apontamento do livro do Mário Lívio, onde ele fala sobre conclusões de dados experimentais, na forma de experimentos mentais, ou de uma hipótese, ou uma contemplação teórica não da autoridade. Uma das coisas que Galileu aponta nesse livro que Mário Lívio escreveu foi que ele estava preparado para reconhecer e internalizar o fato de que aquilo que se havia confiado por séculos podia estar errado, inclusive as próprias explicações dele. Isso seria muito bacana trabalhar com os alunos. Um motivo disso seria justamente proporcionar um diálogo possível para eles, onde eles entendam que as ideias que eles trazem previamente para a sala de aula, estando errado ou não, elas vão fazer parte desse aprendizado. No livro do Mário Lívio, na página 30, tem uma narração descrita de Viviane sobre o batimento cardíaco que é feito, colocado de forma lírica como se a estrutura do batimento cardíaco tivesse sido descoberta por Galileu, que de verdade não foi. E veja, é colocada de maneira empírica socialmente, digamos assim, essa descoberta,
E é legal já colocar para os alunos uma possibilidade de um erro, não só um erro do autor, no caso do autor de autoria dessa ideia, que seria o Galileu, que não teve conhecimento desse propósito, mas que foi uma história contada e como a gente acaba aceitando como verdade. Outro diálogo possível também do livro, outro excerto que a gente pode trabalhar, seria a questão da impressão, que é apontada no século XV, né, como tendo um impacto imenso na Europa. Isso fez com que a mente do Galileu, por exemplo, provisse a ideia de vamos publicar esses livros no idioma italiano para maiores pessoas poderem ler, certo? E ele queria justamente essa divulgação do conhecimento. E nesse caso aí, seria possível trazer esse diálogo onde relacionaria a tecnologia com produtos tecnológicos como meios de informações que fazem parte de nossas escolhas. Mas que nós não estamos servos desses. Com essa ideia, apontar para os alunos que nem toda tecnologia que aponta para eles como as redes sociais e coisas que eles leem nessas redes sociais são necessariamente verdades ou não. Entra num critério de fake news e é uma abordagem bem importante para começar a dar uma efusividade para essa questão de pesquisa científica. Porque a gente às vezes acaba deixando tudo isso para um caráter de graduação, que pode ser já trabalhado, essa busca pela veracidade científica, ela pode ser trabalhada, né? Não apenas científica, né? Mas com esses outros critérios que o professor apontou, como problemas políticos, religiosos, ideológicos em geral, né? Não adianta a gente receber essa informação só por um caráter opinativo, e sim investigar esse caráter. E com um terceiro diálogo também proposto, entraria a questão das quedas dos corpos, que colocaria uma deixa por uma questão experimental, caso quisesse ser trazido para a aula também. Depois de diálogos mais conceituais, poderia ser trazida essa questão experimental, utilizando desse crescimento da proposta feita por Galileu. Após uma experiência de queda dos corpos, de queda livre, ele propôs que ele precisaria verificar essa velocidade dos corpos de maneira sem ter... tirando esse caráter duvidoso, para realmente ver se não tinha diferença. Com isso, ele tem a ideia, né, de diluir essa gravidade e fazer experimentos muitas vezes para poder testar essa verificação entre a relação entre os pesos dos corpos. Aqui já ficaria a deixa para o caráter experimental praticado em sala de aula. Ora, sabendo que a ciência não é mágica, e ela possui uma linha de raciocínio, que seria a exemplificação mostrada para os alunos de maneira bem realista, pelo critério da própria evolução estudada por Galileu, mostraria também, podendo trabalhar a questão do plano inclinado em sala de aula, como experimental, né? Ainda mais numa aula onde não abordaria os cálculos, e deixaria pronto para uma próxima aula também a questão do cálculo das velocidades sobre esses objetos. Com isso, espero que a ideia da proposta já entregue com o material grifado para o professor e análise do texto do artigo 3 episódios de Descoberta Científica possa fomentar o material para introduzir aos alunos essa questão da inferência e a melhor explicação, fazendo com que eles tenham mais liberdade e sejam tratados de maneiras mais maduras para poder fazer as próprias escolhas. E talvez isso inferindo que eles escolham efetivamente as pesquisas que eles fizerem ou os locais onde eles busquem esse conhecimento. Obrigado.